Um estacionamento de carros, uma bela disputa pela primeira posição e piloto desmaiando no final da corrida. O GP de Dallas de 1984 é o nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, continuando a nossa série sobre a temporada de 1984, hoje com o GP de Dallas, disputado no dia 8 de julho, a 9ª etapa do campeonato. Bom, o GP de Dallas ele começou meio polêmico, né? Porque acontece o seguinte, né? O Bernie Ecclestone ele sempre quis conquistar o mercado americano nos anos 80, então ele fez corrida em Las Vegas, fez corrida em Detroit, fez corridas em vários lugares para ver se a Fórmula 1 se popularizava nos Estados Unidos. E a ideia inicial para esse GP americano, segundo GP americano na temporada, seria uma corrida em Nova York. Mas Nova York não deu certo, então ele resolveu colocar a prova para Dallas. E quis aproveitar o sucesso de uma série da época chamava Dallas, que era uma série lá que contava a história de uns cowboys e tal, fez até sucesso aqui no Brasil também, eu nunca assisti, mas enfim. E aí foi montado um circuito de rua ao redor do estádio ali de Dallas, mas, digamos assim, o circuito deixava um pouco a desejar, foi meio que montado às pressas, alguns atrasos, o asfalto também foi, o recapeamento da pista também foi feito aí de forma atrasada, enfim. Quando a Fórmula 1 chegou em Dallas, já começou a aparecer alguns problemas, os pilotos reclamando das condições, da questão de segurança e tudo mais, fora que em julho é o pleno verão no Texas, né? Nos treinos de sexta-feira, o asfalto já começou meio que a derreter, os carros foram fazer os treinos, o asfalto começou a meio que se soltar, a derreter, porque ainda não estava, digamos, maturado, não sei se é essa palavra, mas enfim, vocês entenderam. E alguns pilotos começaram a reclamar, começaram a criticar, e alguns ameaçaram até a boicotar a corrida, né? E esse boicote ali foi inicialmente, né, liderado pelo Niki Lauda e pelo Alain Prost, que não queriam correr ali, falou que a pista não tinha condições de segurança, que o asfalto ficava se derretendo e tudo mais. O Keke Rosberg não entrou muito nessa. O Rosberg até falou o seguinte, abre aspas, todos nós nos queixamos das condições, mas no momento da partida iremos para os nossos carros e correr. Com ou sem asfalto, iremos correr, fecha aspas, para o Keke Rosberg. A organização então resolveu fazer algumas mudanças. Ela adiantou o horário da corrida para as 11 da manhã no domingo, para fugir do calor, e eu sinceramente não entendo, porque eu sempre aprendi que o sol do meio-dia ali era o pior sol, era o sol mais quente, é o que todos nós devemos fugir desse sol, e foi então adiantado para meio-dia, e o warm-up, que era um treino livre que acontecia aos domingos de manhã, ele foi marcado para 7 da manhã, né, o que fez com que os pilotos tivessem que chegar muito mais cedo no autódromo no dia da corrida. E, diante disso, o Jacques Laffite até, para protestar, ele fez um protesto bem humorado. Ele chegou no autódromo vestindo seu pijama, né, para mostrar, olha, estamos vindo muito cedo aqui no autódromo. Mas, fato é, o warm-up não aconteceu porque a organização, a promoção do evento foi fazer um recapeamento do asfalto algumas horas antes da corrida acontecer. Olha só, tem algumas imagens aí mostrando as equipes trabalhando no recapeamento do asfalto. Então, com os problemas, entre aspas, resolvidos, tivemos a classificação e a pole position ficou com Nigel Mansell da Lotus, sua primeira pole position na Fórmula 1. Ao seu lado, na primeira fila, seu companheiro de equipe de Lotus, Hélio De Angelis. Terceira fila com Derek Warwick da Renault e René Arnoux da Ferrari. Quinta fila, Niki Lauda da McLaren e Ayrton Senna da Toleman. Olha só, o Senna até então conseguindo seu melhor resultado, sua melhor classificação. O Nelson Piquet largou apenas na 12ª posição. Antes da largada, quando os carros vão sair para a volta de apresentação, a Ferrari do René Arnoux fica parada no grid e ele consegue só sair bem depois, mas tem que largar do final do grid. E na largada, o Mansell se mantém na frente e o Ayrton Senna pula para a 4ª posição. Mas o Ayrton Senna rodou sozinho ali na segunda volta, ficou ao contrário, teve que esperar todo mundo passar
e caiu lá para trás. Com 4 voltas completadas, o Nigel Mansell, que era o líder da prova, já coloca uma volta em cima do Johnny Cecotto, companheiro do Ayrton Senna, ao mesmo tempo que o Derek Warwick passa o De Angelis e assume a segunda posição. De Angelis vem se aproximando, mas trazendo com ele na batalha. Derek Warwick tenta a ultrapassagem, vai passar, ficou por dentro. Warwick assume a segunda posição. O Senna então vai para os boxes fazer um pit stop e olha só, né, como é que eram os uniformes do pessoal da equipe, né? Do camiseta, short, o cara ali que levanta o carro ali, segura o macaco ali para levantar o carro, sem camisa, só com um short ali, segurança nenhuma. Na sexta volta, o Niki Lauda passa o Hélio De Angelis e assume a terceira posição, e a transmissão não mostrou essa ultrapassagem, e enquanto mais à frente o Derek Warwick vai se aproximando do Nigel Mansell na briga pela liderança. Na volta 9, o Beloff abandona a prova, ele sai do carro, atravessa a pista bem na hora que o Cheever estava passando e o carro do Beloff ficou lá, né? A corrida toda ficou lá, deixa lá, nada de safety car, resgate, nada a ver, o carro ficou lá e boa, e o pessoal que desvia. E o Senna, que tinha rodado e parado nos boxes e foi lá para trás, logo os líderes chegaram para dar uma volta nele. E ele praticamente parou o seu carro ali para abrir passagem para os líderes. Provavelmente deve ter errado alguma marcha, né? Porque foi um movimento até meio estranho assim, que o Senna fez para dar passagem para o Rosberg e para o Warwick. E o Warwick então partiu para o ataque em cima do Rosberg na briga pela liderança, mas... Aperta o Warwick em cima de Mansell. Abriu. Buscou o ponto de ultrapassagem. Vai levando vantagem. Freou muito forte. O Warwick rodou. Bateu nos pneus. O Mansell vai passando. Na volta 10, o Mansell dá um toquinho no muro, mas continua. O De Angelis recupera a segunda posição em relação ao Lauda, mas a transmissão novamente não mostrou. Quer dizer, até mostrou ali o começo da manobra, mas não mostrou a conclusão da ultrapassagem. E nesse momento a corrida fica interessante, pois os 5 primeiros colocados ficam praticamente colados. Mansell, De Angelis, Lauda, Rosberg. Os 4 primeiros, o quinto é próximo. O sexto ainda não apareceu. Sai de lado, De Angelis, segura o carro. Vai tentar a ultrapassagem. Foi aí que rodou o Warwick. E depois dos 5 primeiros que estavam juntos, o Patrick Tambay era o sexto e o Nelson Piquet, que tinha largado em 12º, já era o 7º colocado. E lá na frente o Mansell e o De Angelis conseguem fugir um pouco e na volta 14 o Rosberg passa o Niki Lauda e é o 3º colocado, mas a transmissão novamente não mostrou. Você fica imaginando assim, tanto de coisa que a transmissão perdia, não mostrava na década de 80. E logo ele já chegou nos 2 Lotus também para brigar pela liderança. Na volta 19, o De Angelis tenta o ataque sobre o Nigel Mansell, mas quem se aproveita é o Keck Rosberg. Wilker Rock é o 15º lugar e já tem uma volta de desvantagem. Lá vem De Angelis, forçando. A tomada é para a direita, a vantagem é do Mansell, ele tem que voltar ali atrás. Foi onde o Warwick tentou e rodou. Rosberg, De Angelis deu um chega para lá, mas Rosberg forçou e assume a segunda posição. E o Rosberg então vai para cima do Mansell logo em seguida, mas o Leão se defende muito bem. Já colou, já puxou por dentro. Olha que o Mansell também não é nada bonzinho. Saiu de lado nas 4, o Rosberg saiu bonito. Aí coloca, a vantagem do Mansell é sempre aquele mesmo ponto. Aí não adianta tentar. E a briga estava muito boa e continuava. O Rosberg tentava passar, mas o Mansell ia lá e fechava a porta para cima dele. Nós estamos na volta de número 21. Balançou para todo lado o Rosberg, mas dominou o carro, ele sabe muito. Já colou de novo. A habilidade natural desse finlandês é uma coisa impressionante. Repare. Fecha em cima dele o Mansell. Colou o Rosberg na parede. O Rosberg continua seguindo o Mansell de perto, mas não consegue atacar, não consegue mais fazer uma manobra de ataque. E enquanto isso, o Prost se aproxima do Hélio De Angelis para brigar
pela terceira posição. Com 24 voltas, as posições são Nigel Mansell em primeiro, Keck Rosberg em segundo, De Angelis em terceiro, Prost em quarto, Lauda em quinto e Tambay na sexta posição. E antes de continuar falando da corrida, só quero convidar vocês aí para conhecer a nossa loja do Botequim, nossa loja que agora a gente aumentou, tem camisetas, tem miniaturas, tem peças para montar, tem muita coisa legal lá. Então acesse botequimgp.com.br, acesse e faça o seu pedido lá, compre sua camiseta, sua miniatura, seus produtos lá que todo fã de Fórmula 1 vai gostar. Na volta 25, o Patrick Tambay abandona a prova e ele sai do carro, sai caminhando ali tranquilamente pela pista e com a corrida rolando e ali, tudo normal. E o Keck Rosberg continua pressionando o Nigel Mansell, que continua se defendendo. Não tem o que pensar. Saiu do trilho, vai na parede. Rosberg, sempre tentando aí onde não dá. Mas ele resolve realmente apertar o ritmo em cima do Mansell. Talvez induzindo o Nigel Mansell a um erro. E o Prost se aproveita e encosta. Vibra, repare como vibra o carro. Como ele balança, como vibra o aerofólio traseiro do carro de Rosberg. Os dois saíram nas quatro, que bonito. Toda a perícia dos dois pilotos. Saíram de lado nas quatro rodas, trouxeram o carro na mão. Cara, a briga realmente é muito boa. Eu até gostaria de colocar ela completa aqui, mas eu tenho que ficar aqui fazendo esses cortes, aparecendo, né, colocando alguns trechos, porque senão o YouTube bloqueia o vídeo. Mas enquanto o Rosberg tentava, o Prost lá atrás passou o Hélio De Angelis e assumiu a terceira posição. O Rosberg tentando induzir o Mansell ao erro e o Mansell segurando ali, porque sabe que o Rosberg também pode errar. E o Mansell, repare, ele deixa sempre o lado de fora para o Rosberg. Fica ele com a preferência da tomada. Aí onde o Rosberg podia ter tentado colocar por dentro. Foi a primeira vez que o Mansell deixou o lado de dentro. O Rosberg está desesperado ali atrás. E o Rosberg continua tentando passar o Mansell e o Mansell continua ali dando uma aula, né, de defesa de posição. Eu acho que se fosse hoje o Mansell ia tomar algumas punições aí por causa de algumas fechadas de porta, mas naquela época não tinha essas coisas não. Naquela época o piloto fechava a porta e não estava nem aí. Mas quem se aproveitou da briga dos dois acabou sendo o Alain Prost. Saiu uma fumacinha do carro do Mansell, ele errou na mudança de marcha. Galvão, ele fechou um pouco a porta do Rosberg e freou muito em cima, travou a roda traseira. Você viu que ele diminuiu tudo. Agora o Prost que se aproveita numa manobra sensacional. Só que na volta 35, o Rosberg retoma a segunda posição do Prost. E na volta seguinte, ele finalmente consegue passar o Nigel Mansell. Toda a volta o Rosberg faz a mesma coisa ali naquele ponto. Só que ele sai em velocidade lenta, não tem tração e a pista não ajuda. Ele vai assumir a ponta porque o Mansell bateu no muro. O Mansell tocou outra vez a roda no muro e Keck Rosberg assume a ponta. Saiu aquela poeira do muro a hora que o Mansell tocou. E aí o Rosberg finalizou no meio da curva pro Mansell. Eu não fiz isso com você. Peraí. O Rosberg passou e abriu rapidamente. O Rosberg era claramente mais rápido, né? E o Prost também passou o Mansell, assumiu a segunda posição, mas a transmissão não mostrou. Assim como também não mostrou o Mansell perdendo as posições para o De Angelis e para o Niki Lauda. Ou seja, depois daquele toquinho no muro que o Mansell deu, ele foi perdendo rendimento e acabou indo para o box. E com 45 voltas, as posições são Rosberg em primeiro, Prost em segundo, Lauda em terceiro, De Angelis em quarto, Arnoux em quinto e Piquet em sexto. Só que na volta 45 o Piquet abandona a prova. E reparem ali no capacete do Piquet que tem uma faixa cinza ali, né? Na verdade eles colocaram aquilo ali, sei lá, uma espécie de um silver tape para funcionar como um isolante térmico, para que o menos calor fosse refletido ali na cabeça do piloto, no capacete do piloto. Não sei se fez alguma diferença, honestamente não sei, mas é por isso que tem essa faixa cinza aí em cima do capacete do Nelson Piquet e do Corrado Fabi também, né? O Corrado Fabi que também, de novo, estava correndo no lugar do Theo Fabi, que tinha compromisso com a Fórmula Indy nesse final de semana. Na volta 48, o Prost passa o Rosberg e assume a liderança da prova. E não são nem 6 pontos, chegou a ser 8 pontos. Ele marcaria 6.
O Lauda 4, ele ainda botaria 2 de vantagem. Aí ele forçou, ficou na boa. Vai assumindo a ponta, Lambros. Só que na volta 56 ele abandona a prova e para sua McLaren atrás da Ferrari de Michele Alboreto, que já tinha parado 2 voltas antes. E na mesma volta também para no mesmo lugar as 2 Arrows de Mark Surer e Thierry Boutsen, e os carros ficam lá, parecendo, né, um estacionamento. E reparem que o Prost ainda estava lá sentado de boa assistindo a corrida. E na volta 60 foi a vez do Niki Lauda também abandonar e parar seu carro ali no estacionamento de Dallas. E o Boutsen também ficou ali no muro, acompanhando a corrida, tudo de boa. E daí nas próximas voltas, né, quando vai mostra ali o Rosberg ali, passando pelo local, dá pra ver que o Lauda também ficou por lá, também ficou ali, tipo, rolando uma resenha ali entre os pilotos, sentado na mureta ali, acompanhando a corrida. E nada mais de interessante aconteceu na corrida, né, porque apenas 8 carros ali estavam ainda disputando, e o Keke Rosberg vence a prova depois de 67 voltas. E aí tem uma outra coisa também que eu não sei o que aconteceu, mas nos vídeos que eu achei da corrida completa, com narração em português, chega ali no final da prova, não tem mais a narração em português. Eu não sei se... eu cheguei a pesquisar sobre isso, mas não achei nada. Mas não tem narração ali, por exemplo, da transmissão da Globo do final da corrida. Não sei se eles tiveram outro problema de satélite, ali como aconteceu na corrida anterior, que acabaram não mostrando o final da corrida, mas não foi mostrado. Pelo menos eu não achei o final da corrida com a narração da Rede Globo. E aí no final da corrida acontece uma cena clássica, né? O Mansell, ele chegou ali sem gasolina, a poucos metros da linha de chegada, e ele achou que era uma boa ideia empurrar o seu carro depois de 2 horas pilotando debaixo de um sol de 40 graus, um macacão todo preto, obviamente que não ia dar certo, e ele acabou desmaiando na pista. Mas logo ele foi atendido e ficou tudo bem com ele, sem maiores problemas aí para o Nigel Mansell. E o Keke Rosberg, vencedor da prova, parou lá no estacionamento também e deu uma carona para o Alain Prost e para o Niki Lauda voltarem ali para os boxes. Keke Rosberg da Williams em primeira com 67 voltas, René Arnoux em segundo, 22 segundos atrás. Esse foi o último pódio da carreira do René Arnoux na Fórmula 1, e lembro que ele largou em último, né, porque o carro dele ficou parado nem na volta de apresentação. Terceiro lugar, Hélio De Angelis, 1 volta atrás. Quarto lugar, Jacques Laffite, 1 volta atrás. Quinto lugar, Piercarlo Ghinzani, da Osella, chegando ali também 1 volta atrás. E o Nigel Mansell ainda terminou na 6ª posição, 2 voltas atrás. Classificação do campeonato após 9 etapas. Alain Prost líder, 34,5 pontos, Niki Lauda em segundo com 24, De Angelis em terceiro com 23,5, Arnoux em quarto com 22,5 e Keke Rosberg em quinto com 20 pontos. Campeonato de construtores, McLaren líder, 58,5 pontos, Ferrari em segundo, 30,5 pontos, Lotus em terceiro, 29,5, Williams em quarto, 24 e Brabham em quinto com 21 pontos. Então é isso, bacharéis. Esse foi o GP de Dallas de 1984, e depois de tudo isso que aconteceu no GP de Dallas, esses problemas, durante a corrida mesmo, o asfalto naqueles locais ali onde foram recapeados, o asfalto de novo começou a derreter, soltavam umas pedrinhas, os carros ali perdiam um pouco de aderência. O GP de Dallas nunca mais foi disputado na Fórmula 1. Certo, pessoal? Voltamos aí a qualquer momento com a próxima corrida, 10ª etapa da temporada, GP da Grã-Bretanha. Aguardo vocês, valeu pessoal, já deixem seu like aqui se você curtiu esse vídeo e está curtindo a nossa série. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo, tchau.